Olá, olá, uma boa noite para vocês, tudo bem? Sejam bem-vindas a esta quarta live sobre a ordem e rotina, tá? Olá, meninas, salve Maria Dayana, sejam muito bem-vindas, sejam todas muito bem-vindas. Nós vamos aguardar um pouquinho, tá? Para o pessoal entrar aqui. Boa noite. Que bom que vocês estão todas aqui comigo. Como vocês sabem, essa semana nós dedicamos à ordem no lar. E eu e a Richelle estamos falando sobre a ordem e a rotina, né? A Richelle já fez 2 lives que foram maravilhosas. Você tem que assistir, tá? Lá no Instagram dela ainda tem a live de ontem. E se você não assistiu as demais, está no nosso grupo do Telegram. Olha a Richelle aí. Olá, Richelle. Fã? Nem falo nada pra você, viu, menina? Anotem aí, meninas. A Richelle vai ser o novo mito desse Instagram, hein? Tá? Então assistam as lives, têm sido muito, muito boas. Nós temos recebido já, assim, bons testemunhos, né? O feedback está sendo excelente. E isso nos faz muito feliz, porque a nossa dedicação em estar aqui falando para vocês é para ajudar, né? As famílias estão precisando de ajuda, as mães estão precisando de ajuda e os filhos merecem crescer numa família bem estruturada e bem ordenada, né? Que bom que está sendo muito edificante, Dayana. Que bom. Para nós também, viu? A gente tem aprendido muito com vocês. Então tá. Hoje eu vou iniciar então a quarta live da nossa Semana da Ordem. Anotei bastante coisas aqui para falar com vocês, tá? Mas eu quero puxar um pouquinho da live de ontem da Richelle, porque a gente se complementa, né? A Richelle fala um dia, toda a teoria dela, toda a experiência dela, e depois no outro dia eu venho dando continuidade ao que ela falou e vou falando como aplicar isso no dia a dia, né, com as nossas crianças, tá bom? Vamos lá. Espera só mais um pouquinho para entrar mais um pouquinho de gente e a gente vai dar início ao nosso assunto de ordem e rotina. Vocês fizeram anotações da live da Richelle? Eu fiz várias. Foi maravilhoso. Obrigada, meninas. Eu que agradeço, Mayara, Arruda Titrix. Deus abençoe vocês também. Olá, Thaís, boa noite. A live tá sendo boa mesmo. Então tá, então vamos dar início ao nosso assunto, vamos por ordem no nosso lar, tá? Então, começando a falar um pouquinho do que a Richelle nos disse ontem, tá? Se você não assistiu, você corre lá assistir, faz anotações, porque o que a gente aprende é o seguinte, ele só vai fazer diferença se nós aplicarmos na nossa vida, tá? É bonito tudo que tem sido dito? É bonito, né? A gente entende. Mas se nós não colocarmos em prática, não adiantou de nada, não é verdade? Então a gente precisa colocar em prática, a gente vai começar isso agora. Comecem isso agora, aí mesmo, no lar de vocês. Não esperem para fazer o melhor depois, não. A gente só tem esse agora, tá? Então façam. Ok. Ontem a Richelle falou assim, ontem ela desvendou o mistério. O que é a rotina? O que é essa bendita rotina, né? E a Richelle falou assim pra gente, ó. Rotina é fazer o que deve ser feito com constância e perseverança. Vamos repetir? Rotina é fazer o que deve ser feito com constância e perseverança. Não é somente estabelecer horários, não é criar um quartelzinho dentro de casa. Não. A rotina, como ela mesma citou ontem, vai ser uma para cada família. E cada família deve encontrar o seu eixo, deve encontrar a ordem que melhor se adequa a ela, tá? Segundo as necessidades dos filhos, as necessidades dos pais e das mães. Mas existe um ponto comum, tá? Então eu vou fazer a pergunta para vocês. Eu vou começar essa live fazendo uma pergunta para vocês. Prestem atenção. A gente tem falado de ordem e rotina, né?
dado dicas, falado sobre as crianças, como que as crianças funcionam, sobre atenção, admiração. Então, por que nós devemos nos ordenar e nos dedicar? Por que eu vou estar aqui, escutando essas lives, fazendo anotações, participando do grupo, perguntando como que funciona a minha criança, Como que eu posso ser melhor? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que me ordenar aqui neste mundo e ordenar as minhas crianças? Respondo. Nós desejamos um bem sobrenatural, o aperfeiçoamento das almas e a sua salvação, tá? Então, não é para que a criança saiba simplesmente o horário dela fazer as coisas para que ela se sinta segura no ambiente familiar. Nós estamos ordenando os nossos filhos, a nossa casa, para a salvação das almas. É um exercício sobrenatural. Sabe por quê? Porque nós e os nossos filhos não somos somente carne, tá? Nós somos corpo e espírito. E se nós somos corpo e espírito, é necessário educar o espírito, tá bom? Nós não somos objetos, nós não somos como os animais. Sabe o que nos difere dos animais? Não é o nosso corpo, tá? Não é a ânima que vive em nós, não é a alma que vive em nós, mas é o espírito que nos puxa para Deus. E é por isso que a gente tem que ordenar a nossa casa, tá? Porque os nossos filhos não são um amontoado de carne, somente. Eles precisam de um bem maior. E não é o corpo, não é as nossas vontades, tá? A gente vai ordenar essas crianças para que elas não sejam escravas dos sentimentos dela. Lembra que a Shelly falou disso? Aquela pessoa que só vive, que só tá feliz enquanto a pessoa tá aplaudindo ela. A pessoa que só acha sentido na vida enquanto alguém tá achando ela bonitinha, Quando alguém confronta ela, ela se perde porque ela é puro sentimento, tá? Nada tem valor na vida dela a não ser ela mesma. Ela é o centro de tudo. Sabe por quê? Porque ela é movida somente pelo corpo, pela carne dela, pelos sentimentos dela. O espírito não foi educado. O espírito que transcende, chama essa criança para Deus e mostra para ela que ela tem um valor sobrenatural, não foi educado, não foi ordenado. Então essa criança é uma criança presa às coisas que ela nunca poderá levar para o céu e que não saciarão os desejos dela, tá? Existe um desejo dentro de nós que deseja ser ordenado, que deseja ser bem educado. E esse é o espírito, é a própria voz de Deus, tá? Então, o corpo é sujeito ao espírito, não o espírito é sujeito ao corpo e às suas vontades. E é por isso que nós ordenamos as nossas crianças, para que elas cresçam de modo a entender que, ainda nas dificuldades, ainda nas doenças, ainda nos inúmeros contratempos que a vida tem, ela sabe aonde ela deve estar e para onde ela deve caminhar. Sabe quando a gente fica frustrada, acho que a Rachel falou também sobre isso. Uma coisa que eu sempre falo, que quando a gente não sabe onde a gente deve chegar, Ela falou que a gente não sabe o que deve fazer, a gente fica chateada, E depois a gente vê ao final do dia que nós não realizamos bem a nossa tarefa, isso nos deixa triste, não é mesmo? É ruim, Chegar no fim do dia e lembrar assim, poxa vida, eu não arrumei nem a casa e nem dei atenção para os meus filhos, Estou aqui uma hora dessa, cansada e triste, porque eu não fiz o que eu deveria e, aliás, eu nem sei como que eu deveria fazer isso. Então, quando a gente não sabe para onde a gente deve ir e como que a gente deve seguir, a gente é perdido, Nós somos frustrados mesmo. E como que nós vamos ordenar aos nossos filhos se nós não sabemos nos ordenar a nós mesmos? A imitação de Cristo fala disso. Como que eu vou cobrar algo de um outro se eu não sou capaz de mudar isso em mim? Se eu não sou capaz de saber onde que eu devo ir, como que eu devo agir com os meus filhos, como que eu vou cobrar dos meus filhos para que eles sejam ordenadinhos, educadinhos, para que eles sejam alguns robozinhos muito bonitinhos sentados na cadeira, que não falam nada, Ficam ali somente recebendo as minhas ordens. Então, se a rotina, como a Richelle disse, é fazer o que deve ser feito com constância, nós temos que entender que criar essas crianças é uma missão de liberdade, é uma missão de amor, tá?
quando a gente fala, essa criança vive num mundo confuso, o que é esse mundo confuso que a criança vive? A criança vive num mundo confuso onde nós não explicamos para ela, não transmitimos para ela o que é bom e o que é belo. O que nós temos feito com as nossas crianças? As nossas crianças nascem, nós logo terceirizamos o nosso cuidado, tá? Assim que possível a gente deixa ela na TV, assim que possível a gente manda ela para a vovó, assim que possível a gente manda ela para uma creche, assim que possível a gente enfia ela numa escola logo, para que eu tenha tempo de fazer alguma coisa. Mas se a criança, tudo que ela vai ser quando adulta, vai ser moldado agora nessa primeira infância, se eu deixo que ela seja educada por qualquer coisa lá fora, ela vai ser um adulto que tem dentro de si qualquer coisa, tá? Então, nós precisamos tratar as nossas crianças como pessoas, como um corpo e um espírito que precisa ser ordenado no belo. Então, como que a gente vai fazer isso? Olhando para a sua criança e dizendo para ela que ela é importante, mostrando para ela que ela é importante. A criança não é mais sentimento, do 0 aos 3 aninhos, então você vai transmitir esse sentimento a ela. Você vai até ela, você dá abraço, você dá carinho, tá? Você cheira ela, você ensina ela a ter este afeto com você, porque se você não faz isso agora, ela não vai saber fazer isso depois. Então, esse ordenar também é mostrar com o nosso exemplo como que essas crianças devem ser amadas, como que elas devem se comportar. Sabe a criancinha que grita, que bate no amiguinho dele na escola? Nossa, mas essa criança só tem 3 anos e já xinga, já bate. Sim, porque ela é o reflexo do que ela vê dentro de casa, tá? Então, se existe uma família desordenada, feia, desestruturada, essa criança tem uma realidade feia, desordenada e desestruturada. Então, se eu quero que a minha criança seja uma criança feliz, eu preciso mostrar para ela como que ela vai ser feliz. Se eu quero uma criança amorosa, eu preciso eu mesma ser amorosa. Não adianta eu gritar com a minha criança e querer que ela não grite com o irmãozinho. Não adianta eu bater nela, eu desfazer dela e querer que ela me dê atenção, porque ela é o meu reflexo. Então, quando eu olho para minha criança e vejo uma criança confusa, mal educada, uma criança triste, que não sabe o que ela deve fazer aqui neste mundo, eu preciso pensar. Ela é o meu reflexo. E se ela está perdida é porque eu estou perdida. Eu que sou a mãe dela não sei aonde ir. Porque o meu mundo é um caos, o mundo dela também é um caos. E ela não merece isso. Ela merece o nosso melhor. Porque antes de serem nossos, esses filhos são de Deus e merecem voltar para Deus, segundo a ordem que nós estabeleceremos dentro do nosso lar e com o nosso exemplo e dedicação constante. Ontem uma mãe comentou na live da Richelle, a minha filha quer atenção 24 horas por dia. Sabe que o seu filho vai querer atenção o resto da vida? E que criar um filho é isso? Criar um filho é dedicar-se a ele, do nascer à morte, todos os dias da sua vida, para que essa alma mereça ganhar o céu. É isso que uma mãe deve fazer, uma mãe deve ser mãe. Uma mãe deve ordenar o seu centro para ordenar o centro do seu filho. Eu tenho 27 anos e até hoje eu tenho a admiração pela minha mãe. A minha mãe é a mulher que eu olho e eu amo obedecer porque eu sei que a autoridade dela é para o meu bem. E é isso que nós devemos cativar os nossos filhos. Sabe a autoridade do pai? A autoridade do pai, ela deve ser amada e desejada, não temida. Quando eu olho para os meus votos matrimoniais, existiria uma ordem em qual eu devo seguir. E eu olho aquilo e eu não me sinto obrigada. Eu tenho a vontade de seguir porque aquilo ali é amor e eu admiro. Eu sou feliz em ser obediente às ordens do meu matrimônio. Porque ali há amor. As obrigações que ali são para o meu bem. Então, quando o filho olha para sua mãe, e ela vê, essa mulher me ama e ela só quer o meu bem, então eu quero obedecê-la. Eu olho para minha mãe como um ponto de referência, um porto seguro, onde se ela me diz, é melhor não, eu entendo. Essa mulher sempre quis o meu bem, então eu vou obedecê-la. Porque obedecer a minha mãe é querer o melhor para mim. E é essa admiração que os meus filhos têm que ter por mim. Agora, se eles olham para mim e vê sempre uma mulher confusa, uma mulher que grita, que ponto de segurança eles terão?
O que eu estou transmitindo para os meus filhos? Então, cuidar dos filhos é cuidar dos filhos 24 horas por dia até o fim da nossa vida. Porque a fase é diferente. Os nossos filhos, a gente primeiro começa trocando a fraldinha, limpando o bumbum, sorrindo para ele, dando essa segurança. Depois a gente vai ensinando ele a dar os passinhos, a comer, né? Nós vamos fazendo um caminho bem devagarzinho. Mas quando um filho sai de casa, não acabou a minha maternidade. Ela continua e ela continuará até o último dia da minha vida. Por quê? Porque aí esse filho vai sair de casa e vai se casar e eu tenho a chance de falar para ele, meu filho, faz assim e assim no seu casamento. Porque no casamento também existe uma ordem que, se você cumpri-la, será bom para você. Depois vem os filhos. Eu, sendo mãe, eu que estou aqui lutando para ser melhor, eu posso olhar para minha filha no futuro e falar: siga certa ordem, porque essa ordem é boa e te fará feliz. E ela vai olhar para mim e vai lembrar: minha mãe sempre me ajudou, minha mãe sempre me ordenou e me amou. Então eu amo obedecê-la, porque eu admiro, tá? Eu passo essa confiança para ela. Eu cativei a minha filha. Eu posso ter a atenção dela para mim. Não para me exaltar, mas para o bem dela, tá? Os filhos, assim, eles são a cura dos pais, tá? Os filhos, eles tiram o pai do centro. Os filhos ordenam os pais, tá? Por quê? Porque eles pedem muito dos pais. E se nós não temos o que dar, nós transformaremos a nossa vida num caos. Então, os filhos são a cura dos pais e os pais são a prevenção das doenças dos filhos. Se é um casal que vive em desarmonia, um casal que briga um com o outro, né? Na frente dos filhos, é este o referencial de vida, de casal que os filhos têm. Então, ao invés de sermos cura, nós somos doença. E eu não quero ser uma doença para minha filha. Você também não quer ser uma doença para sua filha. Então, quando vocês me perguntam, como que educa uma criança mais velha? Vocês só dão dica para crianças pequenas? Não. A essência é a mesma. Como que educa uma criança pequena? Como que educa uma criança maior? Como que educa um adolescente? Mostrando que você, mãe, que você, pai, é mais interessante que o mundo lá fora. Porque você é o ponto onde eles podem recorrer e encontrar ajuda. O que é ser mais interessante que o mundo lá fora? É ser a atenção e a suprir as necessidades que a criança quer. Não é horrível quando uma criança vem até nós, quando um adolescente vem até nós e fala: eu queria contar tal coisa para você, Cássio, porque eu não consigo contar para minha mãe. Porque minha mãe só grita comigo. Eu não consigo falar tal assunto com os meus pais, eles não me entendem. Mas como assim? Não pode ser assim. As coisas estão desordenadas. Nós devemos buscar nos nossos pais a própria imagem de Deus. Então, vocês conhecem os seus filhos, né? Quando a gente quer educar os nossos filhos, a gente tem que conhecer eles. Vocês conhecem os seus filhos adolescentes? O que ele gosta? Pense comigo, do que seu filho gosta? Quem são as amizades dele? O que ele tem feito? Você já perguntou para ele hoje: olha, meu filho, tá tudo bem com você? Você está precisando de ajuda aí em alguma coisa? A mamãe tá aqui, viu? Eu te amo, eu quero o seu bem. Se você precisar de alguma coisa, eu estou firme aqui no meu ponto e você pode vir até mim, que eu sou capaz de sustentar você, tá? Agora, se você não conhece o seu filho, se você não sabe o que ele gosta, com quem que ele fala, onde ele tem andado, sinto muito. Você está desordenado, deixando que seu filho siga desordenado também. E isso é uma consequência que vai ser... isso vai tomar uma proporção enorme, tá? A consequência disso, a consequência da nossa desordem. Vai ser um filho que vai criar uma família desordenada, que vai criar outra família desordenada e assim por diante. Porque você não cumpriu bem o seu papel. Então, a rotina não é robotizar as coisas, né? Não é tornar os nossos filhos escravos das nossas vontades. Não, você vai fazer isso, porque eu tô mandando. A rotina, ela tem a ver com o amor, né? Porque o amor, ele é caridoso. Então, eu quero fazer a rotina, ter uma ordem dentro de casa, para que os meus filhos sejam livres para fazer o que eles devem fazer, para que eles sejam livres para amar. E a liberdade, ela tem um preço, ela tem um risco.
E a gente tem que se conformar com isso. Nós não somos livres. Deus nos ama, Deus não é o melhor pai, mas ainda assim nós não somos livres para dar as nossas cabeçadas. Nós vamos criar os nossos filhos assim também. Nós vamos ensinar para eles tudo o que eles devem fazer. E eles serão livres. Só que a liberdade, ela só pode ser cumprida, ela só pode existir no bem. Então, por isso que Jesus fala, a verdade vos libertará. Porque a liberdade é boa e a liberdade é ele mesmo, é o bem. A gente vai ser livre quando a gente sentir que nós estamos fazendo a coisa certa para os nossos filhos. A nossa missão aqui nessa semana é terminar a semana e depois a gente terminar o nosso dia pensando, eu cumpri o que eu deveria. Eu consegui cuidar da minha filha, eu consegui dar atenção aos meus, eu estou feliz, eu estou realizada porque eu servi a minha família. E eu não me perdi, eu não me sinto mais perdida no mundo. Eu estou cumprindo bem o meu papel, tá? Então, a liberdade que diz das crianças pequenas, né? A partir dos 3 anos, elas começam já a bater o pé, porque querem fazer as coisas delas. Mas a liberdade não é fazer o que se quer, a hora que se quer. Isso não é liberdade, tá? Porque a liberdade, ela implica um aspecto não físico, mas moral. Então, quando a gente educa a nossa criança para fazer o que é bom, ela sempre vai ser livre para fazer o que é bom. E isso não vai afetar as outras pessoas, tá? A liberdade não é fazer o que eu quero qualquer hora que eu quero, não. A liberdade é fazer o que é bom e o que deve ser feito porque ela é moral. Lembra da ordem interior que se submete à ordem exterior? Esse é o complemento dela, tá? A criança vai ser capaz de escolher fazer o que é bem. Futoshi fala assim, ó, onde há amor, há obediência. E onde há obediência, há a descoberta dos segredos da felicidade. Como o cientista que observa as leis da natureza aprende mais sobre os seus segredos. Lembra da ordem do meu matrimônio que eu falei que eu sou feliz quando sigo ela? Então é assim que as coisas devem ser dentro da nossa casa. Nós devemos ser felizes, seguindo a ordem que vai levar a nossa família a viver em harmonia, né? A ordem de ser uma esposa boa para o meu marido, a ordem de ser uma boa mãe para os meus filhos, de ser o que eu necessito ser para que eles possam ser o que eles precisam ser, para que eu possa dar a eles o que eles necessitam de mim. Então, a harmonia do pai, da mãe, reflete muito na harmonia dos filhos, tá? Os pais desordenados não conseguirão criar essas crianças bem ordenadas. Aí vocês me perguntam, por que? É por isso que eu tenho que amar primeiro meu marido e depois os meus filhos? É por isso. Porque nas coisas existe uma ordem. Se eu quero cuidar bem do meu filho, eu vou cuidar bem do meu esposo. Porque sem o meu esposo, eu não vou conseguir cuidar tão bem do meu filho quanto eu deveria. Porque enquanto eu educo os meus filhos aqui dentro, o papai está lá fora, dando o suor dele. Há um complemento um no outro, nós estamos juntos, nós estamos caminhando para um bem maior, lado a lado. E esses filhos são um reflexo disso. Então, eu vou cuidar dos meus filhos e deixar meu marido para depois? Não. Você vai cuidar do seu marido, porque juntos vocês podem cuidar melhor dos seus filhos. Quando a gente briga com o marido, não é ruim, né? Muitas mulheres brigam com o marido e vão buscar refúgio nos filhos. Aí tá insatisfeita com o marido e joga lá nas costas dos filhos. Desconta neles ou tenta suprir tudo por conta deles. E não é assim que funciona. Nós somos um casal, a vida nasce de um casal por um motivo, porque essa é a ordem necessária para que essa criança cresça saudável, cresça feliz, tá? Não é por acaso que Deus criou homem e mulher para viverem juntos e dali nascer uma vida. Essa ordem não é por acaso, ela é necessária. Então eu preciso me dedicar ao meu esposo se eu amo os meus filhos. E eu vou amar mais os meus filhos se eu me dedicar mais ao meu esposo. Ele é o homem que é uma carne comigo e por isso é o homem que vai me ajudar a educar esses filhos e ordená-los no mundo. E nós, mulheres, nós temos uma capacidade incrível, incrível de ordenar a nossa família, tá? Pense numa família bonita. Pensa, eu conheço tal família bonita. Pense. Vamos pensar, li agora há pouco, na família da Rayane, né? Vocês conhecem a Rayane, mulher linda, virtuosa. Quando você olha para a família dela, você imagina que ela é uma mulher chata, desordenada, que grita com as crianças e que implica com o marido o tempo todo? Você consegue olhar para ela e enxergar isso? O que a gente enxerga quando a gente olha para a Rayane?
Uma mulher doce, sorridente, sábia, que ordena a vida dela, que está fazendo planejamento, que está com o joelho no chão, que está cuidando de tudo. Ah, mas então a família depende só da mulher? Não, não depende só de nós, porque nós somos dependentes do marido e nós somos dependentes de Deus. Mas a mulher bem ordenada, ela transforma a casa dela, tá? Pense aí, quando a gente está irritada, quando a gente está de TPM, tudo não fica ruim? Parece que o dia é cinza, o mundo é cinza, as crianças sentem a nossa irritação e elas também ficam irritadas. Agora, quando nós chegamos felizes, bom dia, meu amor, bom dia, meus filhos, o dia não começa mais bonito? O nosso amor não alcança os corações deles? A nossa alegria não contagia a nossa casa? Então, se nós somos capazes de ordenar a família através de nós, por que nós escolhemos ser chatas e desordenados? Por que nós escolhemos reclamar de tudo? Façam esse experimento comigo. A partir de agora, acorda e para de reclamar, para de encher o saco do marido. Seja feliz, sorri, faça o que você tem que fazer. Adianta a gente querer criar uma rotina se a gente não vai poder cumpri-la com amor? Adianta estabelecer um horário se eu vou estar gritando com as crianças o tempo todo porque tem que cumprir esse horário? A rotina, ela não vai funcionar se eu não colocar o amor dentro dela. A rotina, ela não é o começo de tudo, mas ela é a consequência da ordem que há dentro da minha família, dentro da união que há entre os esposos. É daí que vai brotar uma rotina. Porque sem isso, de nada adianta eu estabelecer horários. Não, não, não. Eu tenho que saber cuidar e amar os meus. Aí a rotina vai ser consequência disso. Aí ela vai ser feliz. Porque, imagina só, eu estabeleço um horário aí a criança não consegue cumprir, o que eu faço? Eu bato nela, eu grito com ela. Aí o marido chegou. Você chegou atrasado, eu tô cansada. Aí você xinga o marido. Aí você vai dormir, pronto, fiz tudo que eu deveria fazer. Limpou a casa como deveria, bateu nas crianças e xingou o marido. E o que você fez de bom? E cadê o amor nas coisas? Então a gente precisa olhar para a nossa família, entender as necessidades delas e amá-las. E é aí que nós vamos montar uma rotina. Você conhece seus filhos? Lembra que eu falei, você conhece seus filhos? Por isso que é importante a gente estar buscando as coisas, né? Que temperamento tem a minha filha? Como que ela funciona? Se você não sabe como que a sua filha funciona, como que você vai guiá-la? Né? As pessoas são todas diferentes, todas elas têm um jeitinho. E nós temos que estar atentas a isso, a olhar esse jeitinho e ver as necessidades dela. Para, aí sim, ter uma ordem melhor e uma ordem feliz dentro da nossa casa. Não se engane, você não vai ser feliz quando o seu filho tiver um horário para dormir e um horário para acordar. Você vai ser feliz quando, apesar de todas as dificuldades e contrariedades do dia a dia, você vai estar feliz servindo. Ainda que venham muitas dificuldades, você vai estar feliz, porque você vai entender que essas pequenas dificuldades não me abalam, não desordenam a minha vida, porque eu sei onde eu devo chegar. Então a gente tem que saber onde a gente deve chegar, como que a gente deve fazer isso, aí nós não nos frustraremos, nós não nos sentiremos inseguras. Seja perfeito para os outros serem perfeitos, isso mesmo. Eu vou cobrar do meu marido algo que eu não posso dar? Eu vou cobrar das minhas crianças algo que eu nunca os ensinei a fazer? É injusto? Isso é injusto. Os meus filhos merecem o meu melhor para que eles possam fazer o melhor. Se eu não sou capaz de ensinar a eles, sinto muito. Quem que vai ensinar? Se eu não estou disposta a dar a minha vida para os meus filhos, eu não devo cobrar que o professor dê a vida dele por ele. Porque quem deu a vida a esse filho foi eu, não foi o professor lá fora. Não foi o padre da igreja, né? Não foi o catequista. Ai, cuida do meu filho porque ele é impossível. Você cuida e educa o seu filho. Você é responsável por ele. Se você não está disposta a dar a sua vida, não cobre dos outros isso. Tá bom? Então, quando a gente não sabe o que a gente deve fazer, isso nos deixa frustrados e deixa as crianças frustradas também. E as regras, elas devem ser bem racionais, tá? Deixa eu começar para os exemplos. Deixa eu ver quanto tempo. Meu Deus, deu meia hora. Os exemplos, tá? Eu tenho uma filha de 4 anos, um filho de 2 anos e um filho de 10 meses. Então, as ordens que eu dou para eles dentro de casa, elas têm que ser racionais, tá? Não é faz porque tem que fazer, não é só não o tempo todo, empurrando eles para lá e para cá, distraindo eles. A ordem tem que ser racional.
Lembra que eu falei que não adianta dar um problema, não adianta falar não pode, você tem que dar uma luz, uma solução? E aí que entra a ordem racional. Filha, vem aqui comigo, vamos tomar um banho? Não, mãe, eu não quero tomar banho. Não gosto de tomar banho. Eu sei, mas você tem que tomar banho. Porque é bom pra você. Você está suja. Vem, eu te ajudo. Nós temos que ser espertas e entender as situações, tá? Eu observo meus filhos e vejo o seguinte: que cada um tem o jeitinho dele. E dependendo de como eu ajo, as decisões dele, eu vou gerar choro ou eu vou conduzir as coisas bem. Quando a gente dá atenção para os nossos filhos, quando a gente para explicar e conversar, a gente evita muita birra, muita briga. A criança está lá brincando, né? E eu tenho que tirar ela dali. Então eu converso com ela e eu aviso ela. Filha, daqui 5 minutos... façam isso, gente. Ó. Filha, daqui 5 minutos a gente vai guardar os brinquedos pra gente tomar um banho e ir à missa. Tá bom? Ah, mamãe, mas eu não quero. Tá bom, mas a gente vai fazer porque eu estou mandando. Então você pega a criança, você já avisou ela, você leva ela pro banheiro. Dá a mão pra ela não é um bicho, ela não é um objeto, ela é uma pessoa, tá? E ela merece ser amada e ser cuidada. Então você pega na mão dela, leva ela para o banheiro. Foco naquele momento, tá? Isso vai resolver muitos problemas na vida de vocês. Anotem isso aí. Tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer com amor e atenção naquele momento presente. Não pensa na roupa que você não lavou, não pensa na comida que você vai ter que fazer. Não. Esteja ali presente naquele momento. Dê aquele banho como se fosse o último banho. Pega a mãozinha dela, leva ela ali. Tira a roupa dela. Olha, filha, vamos tirar essa calça coloca aqui no cesto, tá bom? Agora eu vou lavar sua cabeça. Pega o shampoo pra mamãe. Vamos ensaboar sua cabeça. Onde que é a barriguinha aqui? Vamos esfregar a barriguinha. Nossa, olha o olho. Vamos esfregar o olho. Aí você brinca com ela, você dá atenção pra ela, você enxágua ela. Não é bom isso, gente? Aí quando você termina aquele banho, você não vai estar, pensando no que você tem que fazer, não. Você e a criança vão estar felizes. Porque você fez como você deveria ter feito. Você colocou amor na sua atividade. E é isso que a criança necessita, é isso que a criança espera de nós. Tá? Foque a atenção total em cada pequena tarefa. Não fica pensando em salvar o mundo, em salvar as baleias. Salve aí a sua criança do mundo feio, do mundo desordenado. Mostre para ela que é bom estar viva. Mostre para ela que a família dela cuida dela. E que ela não está perdida no mundo, que existe alguém que pega na mãozinha dela e ensina ela a fazer cada tarefa pequena com muito amor. É bom quando as pessoas nos tratam bem, não é mesmo? Quando o marido olha pra gente e sorri, então a gente tem que fazer isso também, que parta de nós essa decisão de fazer as coisas com alegria, com um sorriso no rosto. Como você tem dado banho nas suas crianças? Vai andar logo que eu tenho que fazer as coisas, empurrando. É toda hora brigando, humilhando a criança. Você está criando o quê? Isso não é bicho, isso é filho, é sangue do teu sangue, carne da tua carne, que merece ser amada. Então ame essas crianças agora. Faça o que você tem que fazer como se fosse a última coisa que você tem que fazer na vida. Um banho não é só um banho. Um banho é um momento para criar vínculo, para a criança entender que essa mãe que dá o banho é uma mãe que ama, tá? Então, olho no olho, é paciência. Nós somos preguiçosas mesmo, né? É muito melhor eu já ir logo tirar a roupa da criança, jogo no cesto, já vou esfrego e tiro do banho em 2 minutos. Mas eu estou educando a criança? Não. Eu estou fazendo tudo muito rápido porque eu tenho que fazer alguma coisa importante depois. Como se educar essas crianças fosse a coisa mais importante que eu tenho que fazer na minha vida. Então a gente tem que parar de ser preguiçosa, a gente tem que ordenar o nosso eixo e entender a nossa missão. Das pequenas coisas, depositar muito amor. Então quando você pega a criança todos os dias, né? E ensina pra ela, tira sua roupinha e coloca nesse cesto. Dali um tempo ela vai estar fazendo isso sozinha. Aí sim você terá mais tempo para fazer as suas coisas. Porque você educou e ordenou essa criança como deveria e agora ela é capaz de fazer sozinha. É muito mais fácil socar a comida na boca da criança, né? Não porque ele não suja a mesa, porque ele não suja a roupa, né? Porque ele come em 2 minutos. Aí eu coloco uma TV para ele se distrair, pronto, enchi a barriga dele, ele ficou quietinho, ligou um robozinho. Que amor você depositou nessa atividade? Um amor próprio, egoísta. Isso que você depositou nessa atividade. E as crianças não precisam desse amor. A criança precisa de um amor que faça com que ela seja segura no mundo. Então você senta, né, com a criança, põe a comidinha no prato dela, oferece uma colher na mão dela
come, minha filha. Mamãe tá aqui, eu te ajudo. Isso aqui é o brócolis, isso aqui é o arroz, essa carne que deixa forte. Não, olha, a cenoura é laranja. Vamos comer juntos, vamos agradecer a Deus por este alimento. Coloca amor em cada palavra, deposita amor no prato de comida. Nós podemos amar essa família, essas crianças, desde trocar o bumbum a preparar a comida. Não é só rezando, não é só dando roupinha, não é só trabalhando muito, não. Você prefere dinheiro ou você prefere um amor de verdade? Eu prefiro um amor de verdade, que me sustente, que esteja comigo. Eu não quero uma pessoa que só trabalha. Aí quando eu falo, vem aqui, ela pega e me joga uma roupa. Não, eu tô precisando de tal coisa, ela pega e me joga um dinheiro. Nós não somos preenchidos com o dinheiro, nós não somos preenchidos com TV, nós somos preenchidos com amor. Lembra que eu falei que nós não somos só um amontoado de carne, nós somos um espírito e esse espírito necessita de um amor que vai transcender as coisas? Então nós temos que ter essa paciência para cuidar das crianças, ensinar elas o caminho. Então, voltando. A criança quer minha atenção 24 horas por dia, então dê. Você tem que fazer uma coisa mais importante? Mas isso não quer dizer que você vai ficar sentado com a sua filha 24 horas por dia, olhando pra cara dela, olhando pra tua cara, não. Mas 24 horas por dia, o seu acordar, né? A roupa que você vai lavar, a comida que você vai preparar, é para o benefício da sua família. Tenho falado muito das crianças, mas isso, obviamente, passa pelo marido primeiro, tá? Porque existe uma ordem também das coisas. Nós estamos falando da virtude da ordem da rotina. E a gente não falou de horários estabelecidos, porque isso é o que menos importa. Quando você descobrir o seu papel de esposa e de mãe, as coisas vão acontecer de maneira natural. Porque eu vou acordar de manhã e eu não vou estar irritada porque meu filho acordou chorando. Eu vou acordar de manhã e se meu filho está chorando, eu vou atendê-lo com amor. Eu vou ser capaz de olhar para ele e falar, o que aconteceu, meu filho? Eu estou aqui para você. Você é importante para mim. O seu esposo acordou estressado, acordou atrasado? Você vai até o seu esposo e ordena ele de novo no mundo. Você precisa de alguma coisa, meu amor? Eu estou aqui com você. Porque eu estou ordenada. Se apoie aqui em mim. Eu sou o seu braço forte. Eu sou o braço forte do meu esposo. Que quando sai para trabalhar, sabe que eu estou aqui fazendo o que eu deveria fazer. Eu sou o braço forte dos meus filhos. Que quando eles caem, eles sabem que eu estou ali estendendo a mão para eles. Quando um eixo está fora do lugar, nada funciona. Depende de mim? Não, depende de Deus. Mas se eu não estou disposta a aceitar o que Deus pede de mim, aí eu nunca conseguirei fazer as coisas dentro da minha casa. Eu nunca serei feliz realizando a minha vocação. Tá bom? Então nós devemos ordenar a nossa casa porque nós queremos que essas almas transcendam, tá? Que vivam para um bem maior. E quando nós não educamos essas crianças para saberem o valor moral delas, elas vão buscar preencher isso de forma exterior, tá? Exterior. Quanto mais vazia é uma alma, mais exterior, mais ela quer enfeitar o exterior. Sabe essas criancinhas que querem ter de tudo, mas que tudo nunca é o suficiente? É porque ela está vazia, tá? Um saco de batata vazio, um saco de batata podre. Quando nós vamos... Eu tive uma experiência esses dias que eu fui a uma festinha, e tinha uma criança jogada no chão, plugada lá na tomada com o celular na mão. Não, com o tablet na mão. E passou a festa inteira essa criança lá no canto da parede, conectada a este tablet. E tá tudo bem isso? É para isso que eu crio os meus filhos? Não, não é para isso que eu crio meus filhos. Eu crio meus filhos para eles serem gente. E gente conversa com gente. Gente ajuda gente. Gente que ama o próximo. Gente que ama a si mesmo e sabe o seu valor. Quem acha que o mundo é um tablet, quando for trabalhar lá fora e alguém pedir para ele uma tarefa de verdade, ele não vai saber fazer. Por quê? Porque o mundo não é só aqui no dedinho, não. O mundo é de quem trabalha. E só trabalha bem quem aprendeu. Quem viu um exemplo de quem trabalha. Tá bom? Então não deixamos as nossas crianças serem criadas assim. Eles não são bichos. Não são bichos. Então, a aparência externa vai querer preencher o que falta dentro delas, tá? Então a gente precisa preencher por dentro para o que depois vem por fora. Não faz tanta diferença assim.
autoridade, a nossa autoridade de mãe, de pai, né? O que eu mando a minha criança fazer, ela deve estar de acordo com a maturidade da criança também. Não adianta eu querer mandar o meu filho de 2 anos, né? Olha, eu tenho o Giovanni aqui de 2 anos. Giovanni, eu vou sair aqui agora, tá? Mas você fica aqui, você dá uma varrida no chão e quando eu voltar eu quero ver a casa em ordem. Não, não é assim. Qual é a maturidade dele com 2 anos? A maturidade dele é o seguinte, eu sei que eu tenho que comer e dormir e brincar um pouquinho. Então eu vou cobrar além disso, eu vou estar sendo errada, tá? Então nós precisamos entender as nossas crianças, observar elas, observar as necessidades delas. E suprindo isso, eu vou à frente. É um trabalho muito difícil e por isso mesmo deve ser mais amado. Quanto mais difícil, mais amado ele deve ser. As crianças de 3, 4 anos, gente, elas são ainda egoístas, tá? Quando você fala para sua criança, faz essa coisa, ela bate para que não quer, porque ela quer satisfazer ela mesma, ela é egoísta, ela não sabe que ela tem que emprestar o brinquedinho dela, ela não sabe que ela tem que fazer um bem para o próximo, ela não é capaz de entender isso. Então eu vou com paciência e conduzo ela, tá? Eu não quero, mamãe, tudo bem, a gente faz mesmo assim. Pronto. E faz o que é bom. Aí mais pra frente ela vai ter a capacidade de entender que tudo que eu quero pra ela é bom. Agora se eu não sei o que é bom pra ela, ela também não vai saber, não é mesmo? Depois lá dos 6, dos 12 anos de idade, eles são interesseiros, tá? Eu vou fazer o que me agrada, né? Do filho adolescente, não é assim? Ai, mãe, eu só vou fazer se a senhora me der um celular novo, né? Eu quero tal coisa, aí eu vou fazer. Se eu sair bem nessa prova, eu mereço tal coisa. Não. O amor, ele não é interesseiro, então você não deve criar uma criança interesseira. Ela deve fazer o que é bom, porque é o nosso dever moral fazer o que é bom. E ela tem que aprender a fazer o que é bom para os outros, não para si mesma, tá? E às vezes a gente quer dar tudo para os nossos filhos, né? Dar brinquedo, dar roupa bonita, estudar numa escola boa, isso é bom, aham. Mas quando alguém necessitar da sua criança, ela vai saber cuidar dela, da criação. Quando essa criança for uma adulta, ela vai saber cuidar de um outro. Se ela não aprende a cuidar do outro, a educação dela foi falha. Porque nós não educamos esses filhos para que eles sejam bons para si mesmos. Eles são bons para os outros e bons para Deus. Tá bom? Então vamos lá, vamos recapitular a ordem exterior. Nós temos uma ordem exterior, né? Que é ter um horário para comer, um horário para tomar banho, para que se segura. E é uma ordem interior, que é uma ordem de valor moral, que vai estar submetida a essa ordem exterior. Aí o que vai acontecer? Vai haver a liberdade do amor, tá? A liberdade para obedecer. Eu sou livre para obedecer porque eu admiro a minha mãe. Eu sou livre para obedecer às ordens do meu matrimônio, às ordens da igreja, porque eu amo obedecer isso e é para o meu bem, tá? E se nós não plantarmos bons hábitos nos nossos filhos, maus hábitos irão se instalar. Se eu não ensino para o meu filho aonde que ele deve comer, aonde que ele deve dormir, vai haver um mau hábito no lugar disso, tá? Se eu deixo ele comer a hora que ele quer, comer o que ele quer, né? Abre qualquer coisa o dia inteiro e come, a falta de implantar um bom hábito criou nele um mau hábito. E depois vai ser muito mais difícil tirar este mau hábito que criar um bom hábito. Então é bom começar a criar um bom hábito desde que ele está bem pequenininho, desde que ele é recém-nascido. É possível fazer isso? É claro que é possível fazer isso. Mas é preciso de uma entrega, é preciso de um sacrifício. E o amor é sacrifício. O amor é entrega. Deixa eu ver coração 44. Então vamos lá. Os filhos devem honrar os pais, porque amam e admiram os pais. Eu amo obedecer quem me ama, tá? Eu não me sinto obrigada de verdade, hoje em dia, graças a Deus, a cuidar do meu marido. Para mim isso não é uma obrigação, isso é um ato de amor. Então eu devo passar isso para os meus filhos, eles não devem sentir que é uma obrigação fazer o que é bom. Eu tenho que mostrar para eles que fazer o que é bom é um ato de amor. E eu só vou poder fazer isso sendo um exemplo para eles, tá? A gente pensa, mas dá muito trabalho. Dá mesmo. E é por isso que é admirável. Qual mãe que a gente admira? Qual família que a gente admira? É a família que se doa, a família que tá ali batalhando, que tá lutando para cuidar bem desses filhos, né?
Nós não admiramos o soldado que foge da guerra. Nós admiramos o soldado que fica na guerra. Que fica e fica porque ama uma família, porque vale a pena morrer naquela batalha. É este o soldado que nós admiramos, é este o soldado que nós temos que ser dentro da nossa família. Aquele que não está disposto a fugir. Ah, não, eu não aguento, mas eu vou sumir porque afinal de contas não tenho tempo para mim. Eu me anulo. Uma mãe não deve se anular por uns filhos, porque anular é tornar-se nada. E você não pode ser um nada para o seu filho. Se você for um nada para o seu filho vai estar perdido no mundo. Se você se anular pelo seu marido, você vai ser um nada para ele. Aí sim, você está abrindo as portas para que outras coisas preencham o seu lugar. Então, quando uma mãe diz, eu sou tão infeliz que eu me anulo para os meus filhos, sinto muito, você se anulou bem antes dos seus filhos, porque você não sabe o seu valor. Você está desordenada no mundo. Então a culpa da sua tristeza e frustração não é culpa do seu marido, não é culpa do seu filho, é culpa sua que não sabe o seu valor. E pode ser culpa da sua mãe, pode ser culpa da mãe da sua mãe. Mas você está aqui agora, assistindo essas lives, ouvindo a minha, Richelle, porque você pode mudar. E você pode decidir ser melhor. Você se sente uma péssima mãe? Eu sou impaciente, eu faço tudo errado. Meus filhos estão sendo criados pela televisão. E você vai deixar isso até quando? Que dia que você vai tomar as rédeas da sua casa e vai se ordenar? Que dia que você vai educar os seus filhos? Você vai se educar para educar os seus filhos? Até quando você vai ficar reclamando que a vida é ruim, que os filhos são desobedientes, que o marido não te dá atenção? Você precisa dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo agora. Qual é o nosso lema? Quando um melhora, o outro melhora. A gente não fala isso à toa. Não é um achismo meu. Eu acho que se você fizer tal coisa, não. Isso é ensinamento da Igreja Católica. É amar ao próximo como a mim mesmo. Então eu preciso me amar. Lembra que eu falei da autoestima? Eu preciso ter a minha autoestima bem desenvolvida para que eu estime ao próximo. A nossa frustração diária é porque a gente está desordenada no nosso papel de mãe, de esposa, tá? Não é culpa do filho, não, 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 não. Não é culpa também nem do marido, não, tá? Porque conforme nós lutamos, conforme nós nos fortalecemos, nós encaramos as dificuldades, ainda que elas sejam terríveis, como oportunidade de melhora, tá? Se meu filho acordou de madrugada várias vezes, eu tô com muito sono durante o dia, eu tenho a chance de treinar a minha paciência, eu tenho a chance de aprender a cuidar de um bebê melhor, de cuidar de um sono melhor. Então, se eu vejo problema em tudo, é porque eu estou com problema. Se eu estou bem resolvida comigo, se eu sei onde eu devo chegar, os problemas serão uma maneira para que eu melhore os meus conhecimentos, tá? Para que eu adquira mais virtudes. Eu até escrevi uma frase aqui que eu vou ler para vocês. Nós não achamos belo o soldado que poupa a própria vida por egoísmo. Nós achamos belo o soldado que tem coragem de dar a própria vida por causa de um amor que transcende até a morte. Um amor que transcende até a morte. Nós educamos estes filhos para que eles cresçam neste mundo, nós ordenamos estes filhos para que eles sejam bons nesse mundo, porque não é nem a morte que dita a nossa vida, tá? Nós não vivemos para a morte, nós vivemos para algo que vem além, que vem depois da morte. E eu vou tentar falar sobre isso, se vai dar tempo. Então, quando nós criamos uma criança segura de si, ainda que eu não esteja aqui, ela vai seguir no bom caminho? Imagina, se eu faço tudo pro meu filho agora. Não, tadinho, né? Eu vou fazer tudo por ele aqui. Tudo, tudo, tudo. Eu vou dar comida na boca, eu vou tirar a roupa dele, eu vou tratá-lo como se ele fosse incapaz. Porque eu amo ele. Não. Tá? O amor é criar um filho para a liberdade, seja capaz de amar. O seu filho não é um incapacitado, o seu filho não é um desprovido de virtude, de ciência. Você tem que criar ele como ele é, uma pessoa, uma alma imortal que merece ser ordenada neste mundo. É por isso que você educa o seu filho. Eu sei que é difícil, e é por isso que a gente está aqui falando com vocês. Para falar que mesmo sendo difícil, vale a pena lutar. Que mesmo tendo doenças, que mesmo que o filho seja imperfeito, nós temos mães, né, de crianças que são atípicas, crianças deficientes. Mas o que é este filho na sua vida? É o mesmo que os meus filhos são para mim. É a salvação.
é a salvação. Eles são enviados por Deus porque eles são os filhos que nós necessitamos e nós somos as mães que eles necessitam. Não é por acaso. Deus não ordenou a mim a maternidade para que eu encontrasse nela a minha perdição. Pelo contrário, Deus me fez mãe para que eu encontre nessa maternidade, nessa vocação, a minha salvação. E por meio da minha salvação, a salvação dos meus filhos e a salvação do meu esposo. Eu posso fazer de tudo nessa vida, né? Ganhar muito dinheiro, né? Escrever livros, plantar árvores. Mas se eu deixei perder os meus, do que adiantou a minha batalha? Você trabalha muito para ganhar dinheiro, mas se você está deixando o seu filho ali no canto da parede o dia inteiro sendo educado por um tablet, você não está educando o espírito dele para algo que transcende a própria morte. Quando você não estiver mais aí, ele vai estar perdido. Porque ele vai ter um tablet e não um valor moral. Não uma liberdade de amar. E não é isso que nós criamos para os nossos filhos. Então, a ordem e a rotina. O que é a rotina? O que a Richelle falou? Que é fazer o que deve ser feito com constância. E como nós conseguiremos isso? Sendo virtuosas. Nós só conseguiremos estabelecer uma rotina, só conseguiremos manter a ordem na nossa casa quando nós estivermos aqui, dentro do nosso peito, para poder transmitir isso para os nossos filhos, para o nosso esposo. Então, manter a ordem e a rotina é crescer nas virtudes, ao ponto de, nos dias mais difíceis, eu encontrar a felicidade que é servir. E quando o filho estiver doente, como que eu faço? E quantas horas de sono que a criança tem que dormir? E quanto que uma criança tem que comer? E quanto que eu tenho que comprar de roupa? Quanto que eu tenho que fazer disso ou aquilo? Se você o ama, você vai saber fazer essas coisas. Se você sabe onde deve seguir, essas coisas serão o mínimo. O que Santo Agostinho fala? Ama e faz o que quiser. E é isso que a gente tem que fazer. Você ama o seu filho, porque no amor você pode fazer o que você quiser, porque o amor ele não implica nada que é mal. Estamos falando de ordem, estamos falando de rotina. Agora a gente sabe porque a gente tem que ordenar, é porque a gente tem que colocar uma rotina na nossa casa. Tá? Você não vai colocar uma rotina na sua casa para que seu filho fique adestrado. Você coloca uma rotina, uma ordem dentro da sua casa, para que a sua família seja unida o suficiente para levar esses filhos para o céu. É esta ordem que você deve implantar nos corações dos filhos, e que você deve ter no seu coração para poder alcançar o coração do seu marido. Marido não me ajuda. Difícil, né? Eu sei. Qual marido é perfeito? Eu não conheço. Talvez São José tenha sido. O meu não é. E se eu parar para reparar os defeitos dele, eu vou ficar triste, magoada. Agora, se eu me preocupo mais com a salvação dele, aí vale a pena dar tudo. Aí vale a pena acordar cedo, aí vale a pena escalar um pouquinho, aí vale a pena me arrumar, acordar bonita e olhar para minha família e falar, estou aqui. Cheguei, acordei. Vamos ser felizes mais um dia? Vamos levar a nossa vida para o céu? Agora, se eu só foco em mim, não, eu sou eu e os meus desejos e as minhas vontades e as minhas ordens, porque é tudo para mim, aí tudo que o marido fala me fere. Tudo que a criança faz me tira a paciência, porque eu sou o centro do mundo. E você não é o centro do mundo. Você não é a coisa mais importante desse mundo. Quando você serve as pessoas, aí sim você vale alguma coisa. Quando a sua vida vale a pena ser perdida por alguém, aí sim a sua vida tem um valor real. E a minha vida, ela vale a pena ser doada inteiramente pelos meus filhos e pelo meu marido. Quanto vale a sua vida? Quanto que vale a sua família? Quanto que vale o seu matrimônio? O seu matrimônio vale aquilo que você está disposta a dar por ele. Se você está disposta a dar o seu matrimônio algumas horinhas da sua vida, sinto muito. Ele não vai transcender a morte. Esse amor que você colocou no coração do seu marido, ele logo vai perecer. Agora, se o seu matrimônio vale a sua vida, se vale a pena dar a sua vida por ele, então a sua vida tem valor. Então o seu matrimônio tem valor. Se o seu filho, se não vale a pena para 10 minutos para falar com o seu filho durante o dia, olhar no olho, qual é o valor dele? O seu filho vale um salário? Não. Ele vale muito mais que um salário. O seu filho vale uma roupa bonita? Não, ele vale milhões, bilhões de vezes mais que uma roupa bonita. O seu filho vale a sua própria vida. Então não tenha preguiça, não tenha medo, não seja desordenada. Coloque-se no seu lugar e faça o que você tem que fazer agora.
Porque no final do dia você vai estar feliz porque você cumpriu o seu dever. Você vai terminar o seu dia alegre porque você fez o que tinha que ser feito. Não se vitimize, não seja o centro da sua vida. Ordene a sua família. Dentro da sua casa, o centro não é você, não é as suas vontades, é Deus. E quando Deus está no centro, você é capaz de se doar, você é capaz de fazer sacrifícios, você é capaz de, na noite mal dormida, enxergar que ali ainda há uma bondade, que há uma felicidade. Tá bom, meninas? Meu filho acordou de novo, eu preciso atender. Eu falei demais, deu quase 1 hora. Eu espero muito que vocês estejam entendendo o que a gente está falando aqui, tá? Da rotina e ordem. Vocês achavam que a gente ia chegar aqui e falar, olha, né? Tal horário você tem que fazer tal coisa, no outro horário você faz tal coisa. E nós não falamos sobre isso, não é verdade? Não especificamente. Nós mostramos para vocês que uma vida ordenada, ela é uma vida que é vivida para um bem. E que é necessário sim uma rotina externa, né? É bom que a criança se sinta segura, o que ela deve fazer, o que ela deve cumprir. Mas o foco aqui foi falar para você que se você não estar ordenada, você vai ser incapaz de ordenar os outros. O que eu falei lá na segunda live? Só pode mandar quem aprendeu a obedecer. E se você não é obediente ao seu papel de esposa, de mãe, aos mandamentos de Deus, você não é capaz de ordenar a vida do teu filho. Então, antes de estabelecer horários, de colocar no papel, fazer um schedule e robotizar o seu filho, você tem que amá-lo. E você vai fazer essa rotina exatamente porque você quer que ele seja melhor, que você quer que a alma dele seja criada para o céu. Tá bom? Essas lives, elas estarão lá no Telegram, no grupo Esposa Mãe Feliz, até o final de semana, tá? Então, assistam de verdade, dediquem-se a isso, anotem as coisas. Nós não fazemos as coisas aqui por vaidade. Nós fazemos as coisas aqui porque há uma necessidade de cuidar das famílias. As famílias estão sendo muito atacadas, estão todas perdidas, né? Qual família que você conhece agora que sabe onde deve chegar? Eu conheço inúmeras famílias que não sabem onde deve chegar, que não sabem olhar para um filho, que não se olham como esposo, que cada um vive no seu mundinho, centrado para si mesmo, incapaz de dar um minuto para o outro. Ontem eu dei risada com a Richelle e foi muito bonita. Ela falou assim, você encontra a pessoa e ela desliga o Wi-Fi para falar com você. Ela prefere estar com você do que estar com ela mesma. E é esse o nosso objetivo. Eu prefiro estar com o meu filho, educando ele, do que estar no Facebook, do que estar no Instagram. Eu prefiro ser a mãe do meu filho do que ser a amiguinha virtual de milhões de pessoas lá fora. Decida você, o que você tem feito da sua vida? O que você tem transmitido para a sua família? Se é bem que você transmite, é bem que eles terão. Se é egoísmo que você transmite, egoístas eles serão. Tá? Então transmitamos o melhor de nós para que nós possamos cobrar o melhor deles depois. O link, isso mesmo, o link do Telegram tá lá no meu perfil, aqui na biografia do Instagram, tá? Eu agradeço imensamente por vocês terem me ouvido falar 1 hora. Perdão, falei demais, deveria ser mais breve, mas espero que tenha ajudado de coração. Agradeço muito por estarem aqui. Vocês sabem que podem contar comigo e com a Richelle, tá lá no grupo do Telegram, a gente responde vocês. E a nossa missão aqui é ser o nosso melhor para a nossa família, porque eles merecem, tá? Fiquem com Deus. Amanhã, sexta-feira, quer dizer, aqui para mim já é sexta-feira de manhã. Amanhã, sexta-feira à noite, aí no Japão. Opa! Aí no Brasil, às 20 horas, teremos live. Eu e a excelentíssima senhorita Richelle, tá? Então fiquem conosco. Se tiverem alguma dúvida, sabe que eu estou aqui para vocês. E com a graça de Deus, a gente vai fazer a nossa família feliz. Fiquem com Deus e até amanhã. Eu espero vocês amanhã às 20 horas aí no Brasil, tá? Obrigada e tchau, tchau.